Visto da base para o topo, o Estado pode ser entendido pelos agentes particulares como um meio ou um mal necessário para atingirem seus próprios fins, uma compreensão que é correta em seus devidos limites, mas que Hegel desde cedo critica quando se arvora em doutrina política universal, como teria ocorrido no caso dos contratualistas. Em relação aos múltiplos interesses particulares dos indivíduos, o Estado pode aparecer como algo externo, com suas leis e cobrança de universalidade. Mas ele não é só isto, configurando-se também como efetividade internamente organizada, com realidade e histórias próprias, que marcam a presença de um povo determinado no palco da história. Retomando ideias políticas mais antigas, em parte atualizadas por Montesquieu, em parte derivadas diretamente de uma releitura de Platão e Aristóteles, Hegel contrapõe à filosofia política mais recente uma compreensão holística e finalista do Estado. Cito: em relação com as esferas do direito privado e do bem-estar privado, da família e da sociedade civil-burguesa, o Estado é, por um lado, uma necessidade externa de seu poder superior, a cuja natureza estão subordinadas suas leis tanto quanto seus interesses, dela dependendo. Mas, por outro lado, ele é seu fim imanente, tendo sua força na unidade de seu fim último universal e dos interesses particulares dos indivíduos. Nesses termos aristotélicos, cuja explicitação plena demandou nada menos que uma ciência da lógica, Hegel expõe sua ideia do Estado como totalidade ética ou unidade política que, longe de se ver ameaçada pelo pleno desenvolvimento da singularidade pessoal e seus interesses particulares, dele se nutre e com ele se fortalece, o que lhe permite reconhecer plenamente o direito da pessoa e sua propriedade, obtendo em contrapartida o reconhecimento dos indivíduos ou agentes particulares assim reconhecidos. Como visto, para os estados antigos, o despertar da individualidade levou à dissolução da unidade ética, ao que se segue um longo período de consolidação do princípio da personalidade, Roma, e da subjetividade, cristianismo, até que finalmente emerge uma formação estatal que realiza todos os momentos necessários da ideia do Estado. Cito: o princípio dos Estados modernos tem esta enorme força e profundidade de deixar o princípio da subjetividade se completar no extremo autossubsistente da particularidade pessoal e, ao mesmo tempo, de o reconduzir à unidade substancial, conservando a esta assim nele mesmo. Por isto, somente o Estado moderno pode ser considerado a efetivação plena da ideia do Estado, devendo a história toda, desde a antiguidade até a Prússia dos tempos de Hegel, ser lida como um longo desenvolvimento para possibilitar, finalmente, a encarnação daquela ideia, um desenvolvimento que significa um progresso tão marcante que seu registro filosófico merece ser tratado como a verdadeira teodiceia, a justificação de Deus na história. Nas lições sobre a filosofia da história, aliás, Hegel brindava seus ouvintes com mais pérolas desse tipo, como aquela que diz que o Estado é a ideia divina como está presente na Terra, ou a que exalta a astúcia da razão que consiste em realizar seu universal à custa dos interesses particulares, processo em que os indivíduos são sacrificados e abandonados, diz Hegel. Em geral, parece ter soado naquelas aulas um certo desprezo pelas aspirações individuais, ganhando-se às suas custas a perspectiva de uma narrativa histórica que faz tudo finalmente confluir na consumação da ideia do Estado. Cito Hegel: a história mundial não é o chão da felicidade. Os períodos de felicidade são páginas vazias naquela, pois são os períodos da harmonia, da falta de oposição. Nos princípios da filosofia do direito, a indiferença da ideia do Estado ante os anelos dos indivíduos se expressa da forma mais crassa
na exaltação da guerra, um ponto em que Hegel se vê levado a citar a si mesmo, supostamente por entender a passagem particularmente apropriada. Cito: a guerra, como o estado em que se leva a sério a vaidade dos bens e coisas temporais, em geral mera maneira edificante de falar, é assim o momento em que a idealidade do particular adquire seu direito e se torna realidade. Ela tem a significação superior de que, através dela, como expressei algures, sobre as maneiras científicas de tratar do direito natural, de 1802, a saúde ética dos povos é preservada contra a fixação das determinidades finitas, tal qual o movimento dos ventos preserva o mar da podridão em que seria deixado por uma calmaria permanente, como seriam deixados os povos por uma paz duradoura ou mesmo perpétua. Aqui Hegel se posiciona claramente contra a ideia da paz perpétua, levantado pelo Abade de Saint-Pierre, divulgado por Rousseau e sustentado na filosofia prática kantiana. E a crítica não vai no sentido de acusar seu irrealismo, mas de considerá-la indesejável ou mesmo perniciosa, porque resultaria no apodrecimento moral dos povos. Se a guerra tem, adentro dos povos, o efeito desejável de preservá-los da podridão moral, o que por si já fornece uma justificação da guerra, quanto mais ela não há de se legitimar como forma de medir a efetividade das organizações estatais dos povos no embate inevitável a que são levados no palco da história. Neste ponto, Hegel não se limita a registrar a eventual inevitabilidade da guerra, o que pode justificar, sem dúvida, medidas defensivas da parte de cada Estado. No plano da história mundial, comparecem povos hegemônicos por realizarem de maneira eminente o momento necessário da ideia naquela etapa, estendendo-se a eles o direito da ideia de se efetivar na história mundial. Na história mundial, diz Hegel, aquele momento necessário da ideia do espírito mundial, que atualmente é sua etapa, adquire seu direito absoluto. Diante desse direito absoluto do povo hegemônico, os demais povos são destituídos de direito. Diz Hegel, este povo é, para esta época na história mundial, e nela ele só pode fazer época uma única vez, o hegemônico. Contra esse seu direito absoluto de ser portador da etapa atual do desenvolvimento do espírito mundial, os espíritos dos outros povos são destituídos de direito, e eles, bem como aqueles cuja época já passou, já não contam na história mundial. Não é possível formular de forma mais crassa o direito do povo mais forte, e nessa esfera dos embates históricos e mundiais é isso que significa a efetividade do espírito, de subjugar os mais fracos, direito enfatizado como direito absoluto do povo hegemônico, marcando a presença assim justificada de Deus na história, por se constituir num estado que é a própria presença da ideia divina na Terra. Em suas lições sobre filosofia da religião e história da filosofia, Hegel é bastante cuidadoso para não ferir os brios da audiência cristã na interpretação desse divino. É somente nas lições sobre estética que Hegel se sente à vontade para ir até o fim com o pensamento dos modernos. Registrando a tendência da arte romântica ou moderna em sua fase mais avançada de romper os limites da individualidade que caracteriza a arte clássica, Hegel entendia que, se, por um lado, no humor e na infinita reflexão irônica dos românticos, a arte vai além dos limites constitutivos da bela arte, esta sua libertação do cânone lhe franqueia finalmente a vastidão do humano que aqui se apresenta como o verdadeiro divino que restou aos modernos. Cito Hegel: neste ir além de si mesmo, entretanto, a arte é igualmente um retornar do homem a si mesmo, um descer em seu próprio peito, com o que a arte se desfaz de toda restrição firme a um determinado círculo do conteúdo e da compreensão
tomando como seu novo sagrado o humanus, os altos e baixos do ânimo humano como tal, o humano universal em suas alegrias e tristezas, suas aspirações, feitos e destinos. A expressão humanos encontra-se como nome no fragmento de epopeia Os Mistérios, que Goethe escreveu em meados dos anos 1780, repercutindo concepções religiosas ecléticas, meio cristãs, meio panteístas, como eram cultivadas no entorno de Herder, pastor em Weimar, graças a Goethe. O projeto de epopeia permaneceu fragmento, que foi finalmente publicado em 1789. O verso correspondente é: Humanos se chama o santo, o sábio. Em sua edição das lições sobre a estética, o editor Otto foi bastante generoso com seus acréscimos. Em seus apontamentos das lições, que acompanhou no semestre de verão de 1823, Otto é um pouco mais sucinto, mas a ideia é essencialmente a mesma. Lê-se lá: resta como o interessante o humanus, a humanidade universal, o ânimo humano em sua plenitude e verdade. Por ocasião de sua edição das lições de Hegel, Otto pode ter conferido o poema de Goethe, levando-o a grifar a expressão, o que se justificaria, aliás, também por se tratar de um estrangeirismo latino num texto alemão. Em suas aulas sobre estética, aliás, Hegel lembrava o projeto goetheano de uma grande epopeia da humanidade, reconhecendo na falta de individualidade, entretanto, a razão de sua inexequibilidade. Cito Hegel: nesse sentido, a ação suprema do espírito seria, de certo, a própria história mundial, e se poderia querer lançar mão deste feito universal no campo de batalha do espírito para a epopeia absoluta, cujo herói seria o espírito humano, o humanus que se cria e se eleva desde a obtusidade de consciência até a história universal. Mas justamente por causa de sua universalidade, este material seria insuficientemente individualizável para a arte. De certa maneira, as grandes narrativas históricas que se propõem desde o século XVIII constituem um substituto mais prosaico desta epopeia, encontrando seu público numa ascendente burguesia cada vez mais autoindulgente. A ideia do progresso da humanidade se torna um lugar comum da cultura burguesa ao longo do século XIX, ganhando aqui e ali feições quase religiosas. Somente para o fim do século começam a surgir vozes céticas em relação a essa autolatria, entre elas a de um inesperado mestre na periferia do sistema, que reage à forma tardia e banal em que ela se encontra no positivismo e no naturalismo. Ao potencial crítico do olhar periférico, para identificar precocemente as mazelas da sociedade burguesa, dedicou uma atenção metodológica acurada o austro brasileiro Roberto Schwartz, que em Um Mestre na Periferia do Capitalismo, Machado de Assis, resgatou Machado de Assis, particularmente o da segunda fase, para a corrente do pensamento crítico da sociedade moderna. Com relação ao olhar cético do autor, encontra-se um ensaio de análise sistemática em Maia Neto, O Ceticismo na Obra de Machado de Assis. Que o alvo imediato da paródia do humanitarismo exacerbado é este desenvolvimento mais próximo de Machado, fica claro no ensaio crítico de 1879, intitulado A Nova Geração, em que constata o otimismo triunfante da nova geração e sua crença na perfeição como ordem geral do universo, que culmina na humanidade. Lê-se lá: a humanidade que ela canta é mais sublime, é um Deus. Apesar de mencionar um certo idealismo metafísico, no ensaio de 1879, e se de divertir no conto Ex Cathedra de 1884, com uma cena em que um ricaço brasileiro, acometido de transtorno cerebral, é flagrado remoendo, com a mais voluptuária e beata das expressões, um capítulo de Hegel, não é de esperar de Machado de Assis mais do que uma representação caricata de Hegel.
Se é difícil de encontrar muito mais do que isso no Brasil do século XXI, quanto menos no Brasil dos tempos de Machado, que sequer uma universidade lograra instituir. Machado de Assis apresenta 2 vezes sua paródia do humanitarismo moderno, que ele batiza de humanitismo, doutrina filosófica propalada por um Quincas Borba à beira da insanidade. As Memórias Póstumas de Brás Cubas lhe dedicam um relativamente longo capítulo, justamente intitulado O Humanitismo. Todo esse capítulo pode ser lido como uma paródia da longa série de tentativas sistemáticas de finalmente deixar para trás a eterna busca da humanidade por verdade e certeza, fornecendo um sistema definitivo de verdades e certezas. Uma série que inclui modernamente pensadores como Spinoza, Leibniz, Schelling e o próprio Hegel. No romance de 1880, Brás Cubas, entediado, se distrai com Quincas Borba, que lhe expõe o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar os demais sistemas. Esta versão mais sintética ou patética se leria com proveito para acalmar o ânimo quando Hegel nos seduz às suas sínteses históricas, metafísicas ou teológicas, justamente por lhe contestar de saída a pretensão de verdade última ou saber absoluto. Com relação ao lado cruel e violento dessas construções metafísicas, entretanto, presta-se mais a segunda versão, apresentada no romance Quincas Borba, em que o orgulhoso formulador do humanitismo se esforça para explicar por que a morte, mesmo mais violenta, não é uma desgraça. Cito: não há morte. O encontro de 2 expansões, ou a expansão de 2 formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas.